Paz seja convosco, amém? Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Quantos são gratos pela chuva dessa tarde? Aleluia. A gente gosta do calor, mas está muito quente. Hoje pela manhã, Deus já se moveu, foi uma bênção nosso culto da manhã. E eu quero que você tenha expectativas nesse culto da noite, não em nenhum de nós, mas naquilo que Deus tem para fazer através da sua palavra nessa noite. Você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. O profeta Abacuque, ele está lá no finalzinho do Antigo Testamento. Naum, Abacuque, antes de Malaquias. Abacuque, capítulo 3. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abacuque, capítulo 3. O verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vou ler mais uma vez. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu vou ler novamente esse texto, agora na versão King James. É uma versão um pouco diferente, as palavras são um pouco diferentes, mas isso nos ajuda a compreender melhor um texto. Então, por isso que é bom você ter várias versões, né? A Bíblia em várias versões, para você poder compreender os textos com uma maior clareza. Na versão King James, o mesmo texto, ele diz assim: ó Senhor, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Vou ler novamente. Ó Senhor, ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizestes no passado. Fazei-as conhecidas por todos também em nossa época. Amém? Feche seus olhos por um momento. Jesus, nós vamos ouvir a tua palavra. Fala conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, nos direciona, nos traz clareza nesses dias. E segundo a tua palavra, nós andaremos, nós edificaremos, nós viveremos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. O tema da mensagem dessa noite é avivados. Avivados. Quando o pastor Mike mandou mensagem para mim na sexta-feira perguntando se eu podia pregar, e eu confirmei que eu viria pregar, logo de imediato já veio esse texto na minha mente. E aí ontem à noite eu conversando com a Michelle, falei: Michelle, confirmei que eu vou pregar, já tenho o texto, mas não sei por que esse texto está na minha mente. Mas às vezes Deus é assim, Deus ele se manifesta, Deus ele fala conosco de uma forma muito clara. E sem nós conversarmos, sem nós acertarmos coisa alguma com relação ao culto dessa noite, dessa manhã, desse dia, com o louvor ou com o pessoal, com as meninas que dançaram aqui, Deus foi orquestrando as coisas, Deus foi organizando as coisas. E se você percebeu, desde o louvor até a própria dança das meninas, Deus está falando sobre avivamento. Deus está falando sobre trazer algo novo sobre nós. E há algo novo da parte de Deus para nossas vidas. Há algo novo de Deus para nossa família, para nossos ministérios. Há algo novo da parte de Deus sobre esta igreja, sobre o seu ministério.
O pessoal da manhã estava mais animado. Eu falei isso, eles receberam em nome de Jesus. Quero te lembrar, antes de mais nada, que nós estamos em um culto. E o culto não é para você vir assistir. Você vai ao cinema, você vai ao shopping, você vai ao teatro e lá você assiste, lá você se interte com tudo que está acontecendo. Mas nesse momento aqui onde nós estamos em um culto congregacional, onde todos nós participamos. Então não fique com vergonha, não fique ali constrangido em dizer um aleluia, um glória a Deus, em glorificar o nome do Senhor. Participe desse culto junto com a gente. O profeta Abacuque, ele está profetizando sobre o povo de Israel. Abacuque, Jeremias e Ezequiel são profetas no mesmo tempo, são contemporâneos. Abacuque, ele está profetizando cerca de 606 anos antes de Cristo. E nessa profecia, juntamente com Jeremias e Ezequiel, a palavra que Deus traz com direção àquele povo é uma palavra de condenação, de juízo. O povo está prestes a ser levado pelo reino babilônico. Na verdade, nesse momento aqui, o reino babilônico já está, o exército babilônico já está acerca da cidade. Jeremias está profetizando e o povo não está acreditando, bem pelo contrário, o povo persegue a Jeremias, o povo zomba de Jeremias. Eu preguei sobre Jeremias há uma terça-feira atrás, esses dias, e falava sobre isso. Jeremias profetizava e o povo não entendia. Jeremias chorava, tanto que escreveu Lamentações de Jeremias, e o povo não dava bola para aquilo que estava sendo profetizado. Para Jeremias, a visão que Deus deu, dentre várias que Deus acabou dando a Jeremias, foi a visão de um vaso na mão do oleiro, que se estragava no processo, que o oleiro tinha que quebrar e fazer novamente. A Ezequiel, que profetiza no mesmo tempo, Deus dá a visão a Ezequiel de um vale de ossos secos. Ossos que estão sem vida, estão ali abandonados, mas a visão termina com um exército se levantando. E a Abacuque, a mesma palavra, a mesma profecia vem ao encontro de Abacuque, e ele fica perplexo com aquilo que vai acontecer, com aquilo que está próximo de acontecer ao povo de Israel, à nação de Israel, e ele começa então a orar ao Senhor, ele começa então a clamar ao Senhor. Abacuque também, além de profeta, era músico. E essa oração, nós vemos ali no primeiro verso, no verso 1 do capítulo 3, é uma canção que Abacuque está cantando ao Senhor. Dentro do cenário de um juízo que está prestes a acontecer, dentro de um cenário adverso, dentro de um lugar, de um cenário que não é nada positivo para o povo de Israel, Abacuque, ele começa a orar e ele diz: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua igreja. E no capítulo 3, lá nos últimos versículos, se você for ler, no finalzinho do capítulo 3, nós cantamos aqui também, ele vai dizer: todavia, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que tudo decepcione, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor me faz andar em lugares altos. Independente da circunstância, meus queridos, Deus sempre nos trará também uma palavra de sustento, de ânimo, de capacitação. Deus está revelando ao povo o processo que eles vão passar de exílio babilônico, de escravidão, de estar fora da sua terra, mas também junto com essa profecia, junto com essa revelação, Deus também traz consigo uma palavra de ânimo. Haverá uma mudança, haverá uma transformação. A história desse povo não termina com este povo exilado, não termina com esse povo feito um vale de ossos secos, mas não. A palavra termina, a profecia termina, começa com o juízo, mas termina com o Senhor restaurando o seu povo. Não é o tema da mensagem dessa noite, mas eu quero que você saiba que em todos os processos que nós passamos, ainda que nos doa, ainda que nos custe muito, saiba que não é o fim. No final, sempre o Senhor trará uma saída. No final, o Senhor sempre trará um escape. No final, o Senhor será glorificado. Jó, ele disse, já lhe declarou ao Senhor: ainda que eu morra, ainda que o Senhor me mate, todavia eu me alegrarei, e eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Nós precisamos entender, meus queridos, que independente das circunstâncias que vivemos, Deus está no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Deus está no controle. Não é o tema da mensagem, mas é só uma mensagem aí, um
pedacinho para o seu coração, para você guardar na sua alma. De manhã eu falei para o pessoal que eu estou muito acelerado. Então vem comigo para você não perder a palavra. Não vá no banheiro, não vá tomar água. Líder de célula que vai anotar, anota pela graça de Deus. Se você não anotar, vai estar lá no YouTube para você ouvir depois, lá no Spotify, não tem problema, certo? Mas vem comigo em nome de Jesus, porque eu estou acelerado e eu quero que você também se acelere. Porque nós vamos falar sobre avivamento. Avivamento. Avivados, é isso que o Senhor tem para nós, para esses dias. É isso que o Senhor tem para a sua igreja nesses dias. Muitas vezes nós nos apegamos apenas à palavra que nos diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, e é uma verdade, o amor de muitos tem se esfriado, mas também há uma palavra em Joel 2 que vem se cumprindo desde Pentecostes até o último dia que a igreja estiver nessa terra, que diz que nos últimos dias o Senhor também derramaria do seu Espírito sobre toda a terra. Os jovens profetizariam e os velhos teriam sonhos. Há uma palavra, há uma promessa de avivamento para os últimos dias. E você não pode ser um espectador, você não pode ser alguém que está deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Você precisa ser aquele que vai se engajar e participar daquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo hoje, Deus ele fez ontem, Deus fará amanhã, e a decisão de participar daquilo que Deus está fazendo é minha e sua. Ele não nos obriga a fazer coisa alguma, mas pelo contrário, Ele nos convida a ser participantes daquilo que Ele está fazendo na terra nesses dias. As crianças dançaram aqui e a canção que elas dançaram falava sobre isso. Nós vamos bater, nós vamos estar ali diante do Senhor, clamando, buscando de todo o coração, a fim de que nós participemos daquilo que Deus está fazendo. Avivamento. Olha para quem está do seu lado. Veja se ela tem cara que está avivada. Pode julgar em nome de Jesus. Eu falei pela manhã, pode julgar. Esse pecado não é seu não. Aquele dia o Senhor fala, você julgou, não, mas o Michel mandou, não tem problema. Avivar. Um dos significados de avivar é tornar-se mais vivo. Vê se a pessoa que está do seu lado está viva. Porque tem horas, meus irmãos, que nós estamos na igreja e parecemos que estamos no velório. Tem hora que nós estamos servindo a Jesus e parece que estamos mortos. Tem hora que nós estamos aqui e o louvor está fluindo, Deus está falando, a palavra está falando, Deus está ministrando, e parece que nós estamos totalmente indiferentes àquilo que Deus está fazendo. A graça de Deus vem sobre a igreja, ela cai sobre o meu irmão da direita, ela cai sobre o meu irmão da esquerda, e eu estou inabalável, morto, frio, desanimado, capenga, frouxo, xoxo. Frouxo vai ser depois. O pessoal que veio da manhã está meio ligado no movimento hoje. Nós estamos assim indiferentes. Parece que nós não recebemos um espírito de vida. Parece que nós não recebemos um espírito que nos coloca de pé. Parece que nós não recebemos a graça do Senhor que nos faz vencer as adversidades. Parece que nós não recebemos o poder de Deus que nos faz permanecer. E presta atenção que a palavra não nos mente, o Senhor não nos engana. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus, nós recebemos essa palavra. Mas lembre que além do Senhor ser o seu pastor e não ter falta de nada, haverá vales de sombra e de morte. Nós precisamos passar por esses momentos como aqueles que têm vida, como aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Avivar é tornar-se mais vivo. Avivar-se também é animar-se. Vê aí se a pessoa que está do seu lado está animado. Eita, vamos de novo. Vê se quem está do seu lado está animado em nome de Jesus. Aleluia, tem que ser animado, gente. Vai aplaudir, aplaude de verdade. É para Jesus. Tem que estar animado. Chega de ser um crente mais ou menos. Oh céu, ó vida, ó dificuldade. Oh meu Deus, que dificuldade. Como é difícil servir a Jesus. Como é difícil estar na célula. Como é difícil estar no ministério. Como é penoso. Só eu sei o que eu pago para estar aqui. E o sacrifício de Jesus não valeu por nada. Sim, meus queridos, nós temos dificuldades. Sim, nós temos desafios. Sim, nós somos postos à prova todos os dias.
Mas nós temos também uma palavra que o Senhor diz aos seus discípulos e serve a nós. Ele diz: eis que eu estarei com vocês todos os dias. Meus irmãos, tem hora que a gente canta chorando, tem hora que a gente prega chorando, tem hora que eu estou no culto pela obrigação, que eu tenho que me mover a vir no culto, minha carne não quer vir não, mas eu tenho que vir, eu tenho que levantar as mãos, eu tenho que orar, eu tenho que fazer o que é necessário, e eu tenho que me animar. Tem hora que a gente chega na célula, não sei se acontece lá na rede de vocês, mas no jovem de vez em quando acontece, que a célula está meio estranha, né? Parece que está todo mundo meio frio, meio morno, meio sei lá. Queria estar em qualquer lugar, menos ali. É nesse momento que você tem que ser aquele que vai animar a galera. É nesse momento que você tem que ser aquele que vai transformar o ambiente. Animar-se. Outra coisa que é avivar, é avigorar-se. Vê se a pessoa que está do seu lado aí é forte, tem músculos, tem vigor. Aleluia. Porque a vida do crente não é uma mão com açúcar, não. A vida do crente é mais para um crossfit. A gente paga para correr na rua e corre feliz. A gente vem nesse mundo pelas aflições e vive feliz. Tem que ter vigor, gente. Ser cristão não é para mole. Ser cristão não é para frouxo. Ser cristão não é para aquele que fica chorando e lamentando por qualquer coisa. Ser cristão é para quem tem coragem. Tem que ter coragem, meu irmão, de sair de casa num domingo à noite com essa chuva maravilhosa, estar aqui. Tem que ter coragem para colocar a mão no arado e não olhar para trás. Tocar no louvor é muito lindo, mas ninguém vê as nossas correrias. Tem que ter coragem para assumir uma célula. Tem que ter coragem para ser pastor. Tem que ter coragem para ser um diácono, para trabalhar no ministério infantil. Tem que ter coragem para servir Jesus, meu irmão. Não seja frouxo em nome de Jesus. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. Vigor. Cadê o ramo da videira? A pérola parece uma gangue. É fogo, é raça. Nós vamos avivar e transformar, e vamos gritando, e vamos chorando, e vamos junto. Mas tem que ter vigor, meu irmão. Outra coisa que é avivar. Avivar é despertar. E a gente dorme, né, irmãos? E dormir não é problema, não. Dormir não é pecado, não. Uma época da minha vida eu era muito louco. E dormir, para mim, era perca de tempo. Então, quanto menos eu dormisse, melhor era. Porque eu podia produzir mais. Estava acordado mais tempo, fazia mais coisa. Porém, entretanto, todavia, o coração não aguenta, a mente pifa. Você bate as botas mais cedo, envelhece mais rápido. E dormir não é pecado. Fala para quem está do seu lado, e dormir não é pecado não. Aleluia. É bom, gente. Deus deu para nós. É bom e é de graça. Aleluia. Dormir não é pecado. Veja que as 10 virgens dormiram. Todas pegaram no sono. Presta atenção aqui, fica comigo em nome de Jesus. As 10 virgens dormiram, todas pegaram no sono. Sabe qual foi o problema? Que quando despertaram, 5 delas tinham azeite na reserva. E as outras loucas não se prepararam para quando o noivo chegou. Dormir não é pecado. Agora, não ter uma reserva de azeite, isso sim te coloca em um lugar difícil de ser salvo. Complicado demais. Perceba que as virgens que não têm azeite na lamparina, elas dizem às outras que têm: dá-nos um pouco do seu azeite. E aí o cristão, vai dizer: nossa, por que elas não deram? Que egoísta que elas são. Meus queridos, quando o assunto é salvação, é cada um por si e Deus por todos nós. O azeite na botija é tua responsabilidade. Manter o fogo aceso, saímos da conferência, é nossa responsabilidade. Estar desperto, ouvindo aquilo que Deus está fazendo, é minha e é sua responsabilidade. Avivar também é sair da inércia e se colocar em movimento. Não tem como, meus queridos, nós estarmos avivados, nós estarmos cheios de Deus, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e nós estarmos intactos aqui, parados, nós estarmos aqui estacionados. Avivamento nos faz sair da inércia e nos coloca em movimento.
Não tem como você dizer que está avivado e não participar daquilo que Jesus está fazendo. Não tem como você dizer que está avivado e não olhar para as necessidades da igreja, ou de um irmão, ou de alguém da sua célula, e não se mover a fazer alguma coisa para solucionar aquele problema. Avivamento também é movimento. Água parada dá dengue, irmão. E crente parado dá trabalho, dá problema. Mova-se em nome de Jesus. Caminhe em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus, leia a Bíblia em nome de Jesus, mova-se. Nós vivemos uma época, uma geração de crentes obesos espirituais. Tem muita unção, tem muito conhecimento, tem os dons de Deus, faz o trilho do crescimento, participa de tudo que a igreja oferece, mas não se move no culto nem para dar um glória a Deus. Eli, cuidado para não cair da cadeira e quebrar o pescoço. Muito pesado, pouco movimento, engordando, guardando caloria para nada. Hoje, gente, nós precisamos estar em movimento. Avivamento também é voltar o povo à presença de Deus e tudo que lhe é inerente. Avivamento é quando nós nos voltamos para a presença de Deus. Não importa se é A, se é B, se é fulano, se é beltrano, que está pregando, cantando, está levando o estudo, a dinâmica. Não importa se me deu passe, se não deu, se olhou atravessado, se não olhou, nem me viu. Não importa nada disso quando eu estou em avivamento. Quando eu estou avivado, o que importa é a presença de Deus. O que importa é o que Ele está fazendo, é onde Deus está movendo. O que importa é o que é importante para Ele. Então eu me movo, mesmo que muitas vezes não seja a minha área de conforto, muitas vezes não seja o meu lugar mais favorável, mas se Deus está naquele lugar, então eu vou me mover para estar lá. Quantas vezes nós rejeitamos a palavra, nós rejeitamos o louvor, nós rejeitamos a presença de Deus por causa do fulano, do beltrano, do ciclano que está com o microfone na mão. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu querido, a semente é muito maior do que o semeador. Você pode não gostar de mim, você pode não gostar do fulano ou beltrano, mas não rejeite a semente, não rejeite a palavra, porque é ela quem produz vida, é ela quem transforma, é ela quem cura, e é por ela que nós somos salvos. Não rejeite. Entenda uma coisa: em avivamento o mais importante é a presença de Deus e tudo que lhe é inerente. O avivamento é necessário todas as vezes que nós perdemos a referência da presença de Deus e todas as vezes que estamos em crise espiritual. Porque todos nós passamos por crises espirituais. João Batista, a voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor. Quando ele está preso, antes de ser decapitado, ele manda um dos seus discípulos até Jesus e pergunta a Jesus se é ele aquele a quem eu profetizava, se é ele aquele a quem eu estava preparando o caminho. João Batista, a voz que clamava no deserto, batizava por arrependimento. Nos seus últimos momentos de vida, a sua fé, a sua vida espiritual está em crise. E ele olha, vai lá averiguar se é ele mesmo. E você acha que nós não vamos passar por momentos de crises espirituais? Sim, nós passamos. Tem momento que os nossos pés vacilam. Tem momento que nós questionamos se tudo que nós estamos fazendo de fato é verdadeiro. Se vale a pena estar aqui. Se vale a pena abrir mão da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. Será que vale a pena abrir mão da minha juventude? Vale a pena abrir mão da minha vida? Vale a pena abrir mão do meu conforto para estar lá na igreja? Todos nós passamos por momentos onde a crise espiritual bate a porta do nosso coração, e é nesse momento que o avivamento é necessário. Perceba que Abacuque, ele ora, ele canta ao Senhor, ele está dizendo: olha, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Não é no começo. O começo é muito fácil, nós começamos empolgados. Agora eu vou ser líder de célula, agora eu vou ser líder de uma rede, agora eu vou participar do louvor, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Começo, animação, empolgação, força e vigor. E também não é no final, porque no final eu já estou vendo a linha de chegada, eu já estou perto, então aquela última força que eu tenho, aquele último gás que eu tenho, eu coloco tudo que eu posso para eu chegar, para eu atravessar a faixa de chegada.
Abacuque, ele ora para que o avivamento seja estabelecido no meio. É no meio da crise, é no meio dos anos que o casamento foi passando e se esfriou. É no meio dos anos em que o ministério já se tornou algo muito confortável, que eu domino muito bem. É no meio dos anos, é no meio da caminhada cristã, é no meio deste ano. Nós estamos em setembro, falta pouco tempo para acabar o ano. É agora, é nesse momento, é hoje, é nessa noite que Deus tem avivamento para você. Em nome de Jesus. É no meio, irmão. É no meio. Quando o cara vem para Jesus, aceita Jesus, é batizado, faz o discipulado, faz as escolas, não é preocupante. Nos preocupa no meio, com o decorrer do tempo. Avivamento nos ajuda às nossas crises. Consigo fazer uma foto boa? Que eu não paro quieto. Pausa para foto. Vem comigo, Viz, bora. Isso é avivamento. Mas agora eu quero falar sobre aqueles que são avivados. Temos avivados aqui nessa noite? Pode ser melhor. Temos crentes avivados nessa noite? Aleluia! Então vamos ver se você é avivado mesmo. Senta que lá vem a lapada. Bora! Avivados, todo aquele que é avivado, ele sabe que ele não faz parte desse mundo. Você sabe que você não faz parte desse mundo? Ou ainda está um pouco confuso? Não, eu não faço parte do mundo aos finais de semana, que vou na igreja, eu canto as músicas, eu choro, me emociono. Mas na segunda-feira, a vida que segue. Eu não sei quem foi o enviado do diabo que criou a mentalidade da vida secular. Crente não tem vida secular. Crente é crente na igreja e é crente na empresa. Crente é crente aqui e é crente no volante. É crente aqui e é crente lá no seu casamento, lá na sua casa, lá na sua família. Crente é crente. Não tem essa. Aí na minha vida secular, não existe vida secular. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Já parou para pensar o que é as demais coisas? Se você está buscando o reino de Deus, a sua justiça, se Deus está nesse reino, a sua justiça está nesse reino, tudo que nós precisamos está lá. Então as demais coisas não fazem tanto sentido assim, não fazem tanta falta assim. O crente, ele sabe, o avivado, ele sabe que não pertence a esse mundo. João 15, verso 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vos odiar, odiou a mim. Jesus está falando. Se fosses do mundo, ele vos amaria, como se pertencesses a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por esta razão, o mundo vos odeia. Não adianta, meus queridos, nós queremos construir uma relação de paz. A política da boa vizinhança não funciona com o mundo. O mundo odiou a Cristo. O mundo o crucificou, o matou, o rejeitou. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E o mundo não estenderá um tapete vermelho para nós. O mundo não vai nos aplaudir, não. Às vezes, simplesmente pelo fato de descobrir que somos cristãos, somos perseguidos na empresa, somos perseguidos na família, simplesmente pelo fato de descobrirem que nós professamos uma fé em Cristo. Semanas atrás, um americano levou um tiro no pescoço. Sabe por quê? Porque ele professava a fé em Cristo, porque ele defendia a Bíblia, porque ele defendia a família como a Bíblia nos ensina. O mundo nos odeia, porque nós não fazemos parte desse mundo. Alguém que está em avivamento tenha consciência de que não faz parte desse mundo. 1 João 2, versículo 15 ao 17. Aleluia. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo.
O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não tem como, meus queridos, amar o mundo, as coisas do mundo, o desejo da carne e dizer que serve a Deus, que ama a Deus. É contraponto. Aquele que é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito, e aquele que é da carne se inclina para as coisas da carne. Aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais, mas aquele que é da carne não tem qualquer entendimento. Nós não somos desse mundo. Paulo vai escrever aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, o verso 12. Aleluia! E ele vai dizer: nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Tem o Espírito de Deus aí, irmão? Então você discerne, você entende aquilo que Deus tem nos dado por sua graça. Não temos mais o espírito do mundo. Estamos no mundo, mas não somos mundanos. A igreja está no mundo, mas não pode se tornar mundana. As nossas músicas pode até ter um ritmo ou outro que o mundo acaba usando, porque tudo foi criado pelo Senhor, mas as nossas músicas não podem ser mundanas. As nossas roupas não podem ser mundanas. Aquilo que nós vivemos, como vivemos, o que fazemos não pode ser mundano. Aquele que é avivado, que está em avivamento, sabe e entende que não pertence mais a essa terra. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Você não gosta, mas vai olhar em nome de Jesus. Olha para ele aí. Fala, vê se ele tem cara de extraterrestre. Porque é isso que ele é. Você não é mais dessa terra, Lilian. Você não é mais dessa terra, mulher. Em nome de Jesus. Nós somos de outra pátria, gente. Nós andamos nessa terra, mas os nossos olhos têm que estar nos céus. Nós andamos nessa terra, mas a nossa esperança tem que estar nos céus. Tem crente avivado nessa noite? Aleluia! Outra coisa que o avivamento produz em nós. Avivamento produz em nós a essência antes da aparência. Nós somos muito bons em mudar o exterior. Nós mudamos a roupa, nós mudamos a fala, nós falamos o sangue de Jesus tem poder, nós falamos está amarrado em nome de Jesus, nós oramos, nós choramos, nós cantamos. O Fernando agora à noite não chorou, mas de manhã, meu Deus do céu, irmãos, o diaconato teve que passar rodo no altar aqui, de tanto que chorou esse homem. E o povo da igreja chorando, e a gente chora. A gente vem para o culto como esse e chora, volta do encontro com Deus e chora, e a batismo a gente chora, e o exterior a gente transforma tão facilmente. Mas o que Deus procura e a primeira obra que Deus trabalha em nós não é a aparência, não é o indoor, mas é outdoor. Não é outdoor, mas é indoor. Aleluia. Of the King, the power. É dentro. Deus quer trabalhar dentro de nós, irmãos. Vem para o avivamento, que até falar inglês você vai falar em nome de Jesus. Receba essa graça. Nós precisamos ser transformados de dentro para fora. A primeira obra que o Senhor faz em nossas vidas tem que ser na nossa mente. Romanos 12, o texto que todos nós decoramos rapidamente. Eu rogo, irmãos, para que vocês renovem o vosso entendimento. Que vocês não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Inconformados. Eu falei pela manhã do copo de água. A água está aqui no copo, amém? Glória a Deus. Tem água aqui, né, irmãos? Amém? E o formato da água qual é? O pessoal da manhã estava tudo... já sabe. A água tem o formato do copo, porque ela está no copo. Se a gente colocar na jarra, vai ter o formato da jarra. Se você colocar lá na sua geladeira, lá na garrafinha, vai ter o formato da garrafinha. Isso é uma conformidade. Ela se conformou, ela tomou a forma daquilo aonde ela está. E Jesus nos diz, a palavra nos diz que nós não podemos tomar a forma, mas nós temos que transformar o nosso entendimento. Não vos conformeis, não tomem a forma das coisas desse mundo.
Sabe, tem hora que a gente chega na célula, chega lá nos nossos encontros, chega no culto e tá todo mundo frio, todo mundo capenga, né, cansado, enfim, dias e dias, mas seja você aquele que vai transformar o ambiente. Seja você aquele que vai transformar a sua família, seja você aquele que vai transformar a sua casa, seja você aquele que vai dar um bom testemunho de Cristo aonde você estiver. Transforme, transforme. Não aceite a forma desse mundo, não aceite um evangelho ralo, não aceite uma graça barata, não aceite um evangelho que não te confronta, que não fala, olha, tu tem que mudar de vida. A igreja é uma reunião de pessoas inconformadas, primeiramente consigo mesmo. Se você está aqui nessa noite e não é inconformado consigo mesmo, ainda você não entendeu o evangelho. Porque a primeira pessoa que eu não posso me conformar é com o velho Michel. É com o homem caído, com a natureza caída que eu carrego por causa do pecado de Adão e Eva. Então, porque eu não me conformo do jeito que eu estava ou do jeito que eu estou, então eu procuro alguém, então eu procuro algo que pode me dar as ferramentas necessárias para transformar a mim mesmo, para transformar a minha mente e o meu entendimento. Sabe por que muitos de nós estamos na igreja há tantos e tantos anos e continuamos ainda da mesma forma? É porque nós não temos contato com aquilo que pode transformar a nossa mente, com aquilo que pode transformar o nosso coração. Então estamos na igreja, mas não temos contato com aquilo que é poderoso para fazer o homem caído se transformar em uma nova criatura. Ora, se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ah, mas eu nasci assim, Michel. Tudo bem, você nasceu assim, mas Jesus nos convida a nascer de novo da água e do Espírito, em nome de Jesus. Jesus pregou uma parábola e ele disse a respeito do joio. E ele vai dizer na parábola que um homem tinha um campo, uma propriedade, e ele manda com que os seus servos plantem o trigo, mas na madrugada, à noite, vem o inimigo e semeia o joio também junto com o trigo. Pela manhã, os funcionários, os empregados, eles percebem o joio junto com o trigo, e aí ele fala ao seu patrão: Senhor, quer que nós tiremos também o joio? E Jesus diz na parábola, né, que não se deve tirar o joio, porque ao tirar o joio, o trigo também vai sair. E aí nós vamos ter várias explicações a respeito dessa parábola. Uma delas é que o joio ele é mais rígido, então o trigo ele naturalmente se inclina, ele naturalmente se prostra. O joio também ele é vazio, ele tem aparência, mas ele não tem conteúdo. O trigo, por sua vez, ele tem conteúdo, por isso ele, quando o vento sopra, ele se inclina, ele tem algo a derramar, a entregar diante do Senhor. O joio, por sua vez, ele é rígido, ereto, ele não se inclina, ele não se curva para coisa alguma. Está se identificando aí? Será que você é joio ou trigo? Será que você se inclina com facilidade ou é só Deus quebrando as tuas patinhas, ovelha rebelde? Será que você se inclina ao propósito e à vontade de Deus ou resiste até o último para ver até onde você vai? O trigo se inclina, o joio não. O joio ele cresce junto com o trigo, só que o joio ele é um parasita, ele cresce junto com o trigo, mas ele não tem raízes profundas, ele não se aprofunda na terra. Então, para que ele consiga sobreviver, ele precisa que as suas raízes se enredem às raízes do trigo, a fim de que ele também receba os nutrientes, roube os nutrientes do trigo. Por isso, na parábola, Jesus fala que não se deve tirar o joio antes da hora, porque quando se tira o joio antes da hora, a raiz do joio vai também tirar a raiz do trigo da terra, vai se perder o joio e o trigo. Quero que você entenda. O joio tem aparência, o trigo tem conteúdo. O joio, ele não se enverga, ele não é moldável, ele não é ensinável, ele não é discípulo, ele não obedece. O trigo, por sua vez, conforme o vento sopra, ele se inclina. Para onde o vento sopra, ele se inclina. Ele é moldável, ele é flexível, ele é ensinável. Tanto que a colheita do joio se faz no mês de Nissan, que é um mês de muita ventania.
Então, quando o vento soprava sobre a plantação do trigo, então o trigo se abaixava durante a colheita, vinha lá os coletadores, colhiam o trigo e juntavam os trigos. Também depois vinham e colhiam o joio. E era fácil distinguir um do outro. Embora fossem parecidos, uns se inclinavam, outro não. O joio também era colhido depois. Só que o joio ele era colhido para ser queimado. Ele era colhido para ser exterminado. E a pergunta para nós, nesse tópico, é: você é joio ou trigo? Há conteúdo em você? Há raízes profundas em você? Ou é apenas superficial? Eu adoro quando tudo está bem, eu vou na célula quando eu estou só com vontade, eu sirvo a Jesus apenas quando tudo está fluindo na minha vida? Ou você já entendeu que ser trigo vai te custar muitas vezes se inclinar, vai te custar muitas vezes carregar um conteúdo pesado de suportar, mas é muito melhor ser trigo do que ser joio. Jesus também combateu os hipócritas da sua época. A respeito dos fariseus, Jesus falou: olha, os fariseus, não sejam como os fariseus, que eles oram nas praças, fazendo orações em voz alta. Quando jejuam, aparentam que estão jejuando. Quando dão a esmola, fazem isso na frente de todos. Jesus está combatendo a aparência. Jesus não se impressiona com a nossa aparência de adorador. Jesus não se impressiona com a nossa aparência de bondosos, porque Ele consegue entender e perscrutar, olha que palavra bonita, perscrutar os nossos corações, os nossos intentos, as nossas motivações. Avivamento vai além da aparência. É muito fácil num culto como esse, é muito fácil numa conferência que nós vivemos esses dias, chorar e ser inundado pelo Espírito, e meu Deus, que glória, que unção. Mas se for apenas aparência, de valor algum tem ao Senhor. Deus está procurando por conteúdos. A palavra de Deus diz em Crônicas que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, passam por toda a terra, a fim de fazer-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nessa noite, nesse lugar, nesta igreja, os olhos do Senhor passam sobre nós e Ele procura aqueles cujo coração é totalmente dele. Jesus não tem uma tabelinha, um quadro lá no céu e vai dizer: olha, dá um pontinho aí porque o Michel foi no culto hoje. Não. Agora, se ao olhar ao Costeira nessa noite, se ao olhar para nós nessa noite, Ele encontrar o teu coração aqui, mais do que a tua aparência, buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. É assim que nós encontramos ao Senhor. É assim que é a vida de um avivado. Quando o nosso coração está diante do Senhor continuamente. Infelizmente, irmãos, nós temos muitos pregadores na igreja, mas pouca palavra. Nós temos muita música, mas pouca adoração. Nós temos muitas reuniões, mas muitas vezes nelas o Espírito não está. Nós temos muitas atividades em que Jesus não participa. Precisamos rever a aparência que temos, a fim de que abandonemos um pouco aquilo que é estético e nos aprofundemos naquilo que é vital, que é Jesus estar em nós, que é o Espírito Santo participar dos nossos cultos, que é o Espírito Santo participar de nossas células, que é o Espírito Santo participar de nossas reuniões na família, que é o Espírito Santo nos nossos casamentos, que é o Espírito Santo de segunda a segunda, todos os dias, não apenas uma aparência espiritual, mas que seja realmente uma espiritualidade firmada, colocada naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Temos avivados aqui? Aleluia. Vem comigo em nome de Jesus. Outra coisa que acontece quando nós temos uma igreja que está em avivamento, quando nós temos cristãos que estão avivados, a igreja está em movimento e Cristo é colocado como evidência. Toda pessoa, todo cristão que está avivado e em avivamento, ele estará também em movimento. Eu já falei do movimento lá no começo.
Você tem que se mover, se mova a comer a palavra, se mova a orar, se mova a discipular alguém, se mova a fazer uma visita, se mova a fazer um ITQ, se mova a participar do trilho do crescimento, se mova, pelo amor de Deus, se mova. Crentes avivados, um crente avivado não consegue ficar calado. Não tem como você dizer que é cheio do Espírito Santo, que está em avivamento e permanecer com a sua boca fechada. Quando Jesus esteve aqui e ele falou sobre a descida do Espírito Santo, a primeira coisa que ele fala não é que o Espírito Santo vai nos fazer falar em outras línguas, não. Atos 1:8, Jesus fala, olha, vai descer sobre vocês o Espírito Santo e ele fará de vocês minhas testemunhas. É hora, meus queridos, de falar um pouco menos em língua, se for necessário, mas falar mais em português e dando bom testemunho de Cristo. Eu não sou contra falar em línguas, eu amo. Nós vamos buscar daqui a pouco o Espírito Santo. Paulo dizia, eu dou graças a Deus porque eu oro mais em línguas do que todos vocês. Mas muito além do que orar em línguas, é ter um bom testemunho. É se mover, é colocar Cristo em evidência. Esses dias eu falei pela manhã, eu estava trabalhando, entrou um passageiro no carro, isso, aquilo, beleza, conversando com ele é lá de São Paulo, veio para cá, trabalho, não sei o que, contou toda a vida dele, eu conversando com ele, falei, cara, você não tem família aqui, tem amigos, como é a tua vida, não sei o que, e ele falando comigo, quando ele foi descer do carro, eu falei, Gabriel, me dá seu telefone. E aí ele me olhou, tipo, uma cara estranha, que o motorista quer o meu telefone, que isso? Tá me tirando para logo? Falei, cara, me desculpa, não, eu não te falei, eu sou da igreja. Lá na igreja nós temos as células. As células a gente se reúne toda semana. O pessoal faz churrasco, vai jogar bola. Você está aqui na cidade, não conhece ninguém, vamos lá na igreja. Outro dia também trabalhando, isso, aquilo, entrou uma moça no meu carro, pá, com a perna machucada, e ela indo no médico, não sei o quê, conversa vai, conversa vem, filha de pastor, longe da igreja. Falei, Sara, não vou te dar o meu telefone, né? Mas vou te dar o telefone da Michele. Entra em contato com a Michele, já entrou em contato com a Michele. Michele passou o telefone da Pri, já veio no culto, está acompanhando ali a Priscila. Nós precisamos estar em movimento e colocar Jesus em evidência. Porque, meus queridos, a maioria dos cristãos não terá a oportunidade de ter um microfone na mão. A maioria dos irmãos da nossa igreja não terão a oportunidade de um dia pregar com o microfone na mão. Mas todos os dias e em todos os lugares há um púlpito preparado a você. E basta somente você abrir a tua boca e falar daquilo que Jesus fez na tua vida. Não precisamos, meus queridos, não dependemos. É muito bom. E se Jesus te chamou para o ministério, se Jesus confiou a você uma palavra, um chamado ministerial para estar no púlpito, para pregar à igreja, para pregar em conferências, para viajar as nações e o mundo, aleluia. Se o Senhor quiser, eu estou pronto, Pai. Se o Senhor te deu esse chamado, glória a Deus. Mas se Ele não te chamou para ter um microfone na mão, não se preocupe. Porque não ter um microfone na mão não te faz menor em responsabilidade e em compromisso de pregar a Cristo, de pregar o Evangelho, de levar as boas novas ao aflito e ao necessitado. Quem está em avivamento, está em movimento e coloca Cristo em evidência. Lá no estudo da célula vai ter vários textos, eu não vou ler todos aqui, mas tem vários textos para você debater lá com a sua célula. Temos crentes avivados aqui nessa noite. Último tópico, para nós encerrarmos. Aquele que está em avivamento, ele está na terra, mas os seus olhos estão nos céus. Ele caminha aqui na terra. Vou trabalhar, eu vou na faculdade, faço isso, eu faço aquilo outro, mas os meus olhos estão nos céus. E nós estamos olhando para os céus, não como pessoas que não têm mais o que fazer da vida. Nós não estamos olhando aos céus como bitolados. Nós não olhamos aos céus como alguém que contempla apenas a beleza da criação daquilo que Deus fez. Não. Nós estamos olhando para os céus, porque é de lá que o nosso Salvador virá.
Todo crente que está em avivamento, toda igreja que está em avivamento, todo cristão avivado vive nessa terra dia após dia, aguardando o dia em que verá o Senhor vindo sobre as nuvens em poder e grande glória. Meus queridos, nós estamos nessa terra, nós passamos por aflições, nós passamos por lutas e dificuldades, sim, mas nós sabemos que há uma esperança, há algo que nos está proposto, há algo que nos espera, que é a glória do Senhor que será revelada. Paulo escreveu aos Tessalônicos e ele disse: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto ao dia do Senhor. Com som de alarido de trombetas e voz de arcanjo, o Senhor virá sobre as nuvens, e aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro e se encontrarão com ele nos ares, e depois nós, que estivermos vivos, também seremos arrebatados com ele nos ares e estaremos com ele pela eternidade. Quem está em avivamento vive ansiosamente aguardando o dia do Senhor. Já não pregamos mais, já não acreditamos mais. Temos irmãos que não acreditam mais no dia do Senhor. Temos pessoas que não acreditam mais que Jesus virá sobre as nuvens. Mas a palavra é fiel e ela diz que ele virá e todos o verão. Todo olho o verá, até aquele quanto o traspassaram. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1, no verso 13 e 14. Efésios 1, versículo 13 e 14. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é o selo da promessa, é a garantia do dia da redenção, que o Senhor virá buscar a sua igreja. Você fala: Michel, mas eu nem sei se eu tenho o Espírito Santo, eu nem oro em línguas. Eu nem sei se tem o Espírito Santo. A palavra vai nos dizer que todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne, morreu na cruz, ressuscitou, está à direita de Deus, todo aquele que reconhece que é pecador, todos estes que têm essa experiência de reconhecer a Jesus como Senhor, só pode fazer isso através do Espírito. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você está aqui nessa noite, se você acredita que Jesus virá sobre as nuvens, saiba que é o Espírito Santo que gera essa certeza e essa convicção em nossos corações. Nós não podemos andar aqui na terra, irmãos, despreocupados, no sentido de: acho que Jesus nem volta mais não. As pessoas vão morrendo e para quem morreu, Jesus já voltou. Quantos já ouviram isso? As pessoas falam isso. Não é que Jesus vai voltar, não. Não é que Jesus vai vir, não é isso. É que assim, as pessoas vão morrendo e para aquela pessoa Jesus já voltou. Mas a palavra diz que ele vem. Ele vem. Se você tem o Espírito Santo de Deus, eu não sei você, meu irmão, mas eu fico louco. Não sei você, mas isso mexe comigo. Oh, aleluia! Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí, irmão. Buscar a sua igreja. Nós somos perseguidos, mas vale a pena. Nós gastamos nossa vida de segunda a segunda. Amanhã eu estou aqui dando aula. Terça-feira tem culto de oração. Quarta-feira tem off com a esposa. Mas quinta-feira tem célula. Sexta-feira tem célula, tem ensaio. Sábado tem ensaio, tem célula. Estou gastando a minha vida porque eu sei que vai valer a pena. A palavra diz, meus queridos, que lá no céu, aonde eu vou, não sei se você vai, mas eu vou. Lá no céu, as ruas são de ouro. Aleluia. Os muros são de jaspe e cristal. Sabe o que isso está dizendo para nós, meu querido? Ouro, jaspe, cristal.
tudo aquilo que é valioso nessa terra, tudo aquilo que tem valor monetário nessa terra, lá no céu não serve para nada, a não ser para ser pavimento de rua. O asfalto do céu é ouro, meu irmão. Aqui na terra é valiosíssimo, é caríssimo. Lá no céu é pavimento. Lá no céu a palavra diz que não haverá sol, porque o próprio Deus ilumina a cidade. Lá no céu não haverá dor, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ei, avivamento! Eu ando nessa terra avivado. Eu dirijo o meu carro avivado. Eu estou dirigindo o meu carro orando em línguas. Eu estou lá na minha casa orando em línguas. Eu estou limpando a casa, lavando a louça, cuidando dos filhos. Eu estou preparando o ensino da célula. Eu estou indo ao culto. Eu estou indo ao hospital. Eu estou cuidando do enfermo avivado, porque eu sei que há uma pátria que me espera. Eu sei que o meu Senhor, o meu Salvador virá sobre as nuvens. Oh, aleluia, aleluia. Renova a tua esperança. Renove a tua esperança em nome de Jesus. Quando nós estamos em avivamento, nós vivemos para o dia do Senhor Jesus. A palavra vai nos dizer o seguinte: guarda, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda da ansiedade, guarda teu coração das preocupações, guarda teu coração dos pecados dessa terra. Eu te mostrei pela palavra que os desejos do mundo são carnais e passageiros. Guarda teu coração. Jesus disse aos homens: não ajuntem tesouro na terra, onde o ladrão pode roubar e a traça pode corroer. Antes, ajuntem tesouros no céu, porque aonde estiver o teu tesouro, ali também está o teu coração. Ah, Michel, eu não consigo entender isso. Calma, tudo tem seu tempo. Mas agora, se você permanecer no caminho, se você permanecer em avivamento, o mesmo Espírito Santo nos trará clareza e entendimento daquilo que nos espera. A palavra vai nos dizer que lá no céu, 24 anciãos, os 4 seres viventes, serafins, querubins, arcanjos, tudo que há diante do Senhor, a palavra diz que eles se prostram. Eles tiram as coroas de suas cabeças, rendem ao Cordeiro e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu gosto muito de um texto em Apocalipse que fala também, que diz assim: cantavam um novo cântico diante do Cordeiro, dizendo ao Cordeiro de Deus, ao que venceu, seja a honra, a glória, ações de graça, a sabedoria, a força, o poder, o domínio. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o domínio, ao nosso Deus. A palavra vai nos dizer: João está na ilha de Patmos e ele tem uma visão do Senhor. Então o Senhor Jesus aparece a João e diz: João, sobe aqui, vem aqui ver o que eu quero te mostrar. E na sua visão, João está no céu e há um livro com selos, um livro que está selado. Então há um silêncio nos céus e há uma voz que pergunta: quem pode abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? E há um silêncio nos céus, porque não foi achado um sequer que fosse digno. Mas então o silêncio nos céus é rompido, é interrompido por uma voz que diz: João, não chores mais, porque o Cordeiro de Deus, que foi morto e venceu, digno de desatar o livro, de tomar o livro em suas mãos e desatar o céu. E aqueles que estão em avivamento, nós vivemos 24 horas aguardando o dia do Senhor. E pode ser essa noite, pode ser nessa madrugada, pode ser daqui a 1 minuto que o Senhor virá e vai arrebatar a sua igreja. E aí eu te pergunto: você está avivado?
Ah, Espírito Santo, a presença de Deus em você. Nós precisamos entender, queridos, que avivamento novo de mim. Mas quando depende do Senhor, a vontade dele derramar do seu espírito, mas ele já deixou isso expresso, já deixou isso claro na palavra: eu derramarei do meu espírito nos últimos dias sobre toda a terra. Agora, a decisão de viver avivado continuamente é minha. Há um convite nessa noite a participar do avivamento que Jesus está fazendo na terra.